Uma empresa que despediu o seu próprio CEO, foi processada pelo seu fundador, que enfrentou a morte muito suspeita de um ex-colaborador e que mesmo assim está prestes a tornar-se possivelmente uma das maiores empresas do mundo. Hoje vamos falar sobre a OpenAI. Estima-se que a OpenAI possa entrar no mercado a mais de 800 bilhões de dólares, quase um trilhão. Mas antes de irmos para a valorização, vamos conhecer um pouco da sua história. E a sua história começa com a história de outra empresa, a Google. Em 2014, a Google comprava uma pequena empresa chamada DeepMind, uma empresa britânica, especialista em AI. Na altura, pouca gente falou sobre o assunto, mas para algumas pessoas a atenção despertou, porque acreditavam que esta parceria podia ser a que finalmente iria originar a primeira AGI, a Inteligência Artificial Geral. Para perceberem, a inteligência artificial de hoje em dia funciona como um especialista. Consegue fazer incrivelmente bem tarefas muito específicas, como traduzir textos, criar imagens, escrever código, etc. Mas continua muito limitada àquilo para o qual foi treinada. A AGI, por sua vez, não. É como se a AI fosse um cozinheiro expert em fazer omeletes. Dás-lhe os ovos e uma cozinha, de determinada forma, e ele faz a melhor omelete do mundo. Ao passo que se lhe dás outros ingredientes, ele já não consegue fazer nada. O AGI é um chefe a sério. Podes colocá-lo em qualquer cozinha, com qualquer tipo de ingredientes, e ele faz um prato excepcional. Ele não executa apenas tarefas, ele compreende, aprende e resolve problemas novos, tal como um ser humano. Isto para muitos pode parecer algo super inovador e algo muito promissor, mas por outro lado, há muitas pessoas a quem isto cria uma grande preocupação. Pessoas como Elon Musk. Elon Musk acreditava que esta tecnologia tão poderosa nunca deveria ficar nas mãos de uma pessoa ou uma empresa. E então decidiu ir falar diretamente com o cofundador da Google, Larry Page. Segundo Musk, a conversa foi bastante intensa. Musk defendia que o desenvolvimento da inteligência artificial precisava de ser feito com extremo cuidado. Ao passo que Larry Page tinha uma visão muito diferente. Ele achava que a tecnologia não devia ser limitada. Segundo Musk, Page chegou inclusive a chamar Musk de speciesist, ou seja, alguém que favorece a espécie humana em detrimento de uma futura inteligência artificial. Musk saiu daquela conversa um pouco perturbado e percebeu que, para evitar que uma única pessoa ou empresa controlasse esta tecnologia, ele teria também que construir a sua própria versão. E percebeu rapidamente que não o podia fazer sozinho. Então, meses mais tarde, Elon Musk era convidado para um jantar em Silicon Valley, organizado por outra pessoa que partilhava exatamente a mesma preocupação, Sam Altman. Na altura, Sam era muito pouco conhecido. Ele era presidente de uma incubadora de startups. À mesa estavam também alguns dos melhores investigadores em inteligência artificial, como Greg Brookman, que era CTO da Stripe, Ilya Sutskever, um dos investigadores mais respeitados da DeepMind, John Schulman, especialista em Machine Learning, e Wojciech Zaremba, um gênio polaco considerado um dos jovens investigadores mais brilhantes da área. Todos eles acreditavam que a inteligência artificial iria mudar completamente o mundo. Foi então que, a 11 de dezembro de 2015, anunciaram oficialmente a criação da OpenAI. A missão parecia simples: garantir que a inteligência artificial beneficiasse toda a humanidade, e não apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas. Foi por isso que criaram a empresa na forma de uma organização sem fins lucrativos. A OpenAI, que tal como o nome indica, seria open source. O código seria aberto a todos. Eles acreditavam que essa transparência era a melhor forma de evitar que uma única empresa controlasse ou manipulasse uma tecnologia tão poderosa. Naquele momento começava aqui uma corrida entre duas visões, completamente diferentes. De um lado, a Google, uma das maiores empresas do mundo, com recursos quase ilimitados. E do outro lado, uma pequena organização sem fins lucrativos, que prometia desenvolver AGI para benefício de toda a humanidade. E assim começou. Na sua fase inicial, a OpenAI não era mais do que um laboratório de investigação. Publicavam artigos científicos e desenvolviam programas relativamente simples. Até que, por obra do destino, a sua principal rival lhes deu a peça ou a ferramenta essencial para o seu desenvolvimento. Estávamos em 2017. 8 investigadores da Google publicavam um artigo científico. Attention is all you need. Era ou não? Um artigo que hoje é considerado por muitos um dos mais importantes da história da inteligência artificial. Porque foi nele que nasceu uma nova arquitetura de dados, a chamada Transformer. Sem o Transformer, provavelmente, não existiria ChatGPT, Copilot, Cloud, não existia nenhuma tecnologia que existe hoje, da AI. Para vocês perceberem um pouco, a inteligência artificial antes processava os dados como nós lemos um texto, quase palavra por palavra. Funcionava bem, mas tinha uma grande limitação, perdia o contexto. O Transformer, por sua vez, mudou completamente essa abordagem.
Pela primeira vez, o modelo conseguia analisar todas as palavras ao mesmo tempo e decidir automaticamente a quais devia prestar mais atenção. Esse mecanismo recebia o nome de Attention. Imagine esta frase: não depositei porque quando estava no novo banco, o banco onde me sentei partiu-se. Se eu vos perguntar qual foi o banco que se partiu, vocês facilmente conseguem responder que foi o banco onde eu estava sentado. No entanto, durante muitos anos, para um computador, era extremamente difícil perceber que a mesma palavra podia ter dois significados completamente diferentes. Com o Transformer isso mudou. Como ele analisa todas as palavras em simultâneo, percebe imediatamente que novo banco está relacionado com depósito, com dinheiro, com instituição financeira, ao passo que o banco onde me sentei se refere ao local onde estava sentado. Deixa de olhar as palavras individualmente e passa a compreender o contexto geral da frase. Foi esta ideia que abriu a porta para toda a revolução da inteligência artificial. E a OpenAI percebeu rapidamente o potencial desta descoberta e então decidiu utilizar esta nova arquitetura para criar a sua primeira nova geração de modelos de linguagem, os chamados LLM, Large Language Models. Estes modelos ainda não eram AGI e aos dias de hoje ainda não são, mas já representavam uma grande revolução e uma grande evolução. A OpenAI deu a esta família de LLMs o nome de GPTs, os Generative Pre-trained Transformers. Generative porque conseguem gerar texto novo, Pre-trained porque são previamente treinados com milhões de palavras ou parâmetros, e Transformer porque utilizam precisamente a arquitetura de dados do artigo da Google. Foi então que em 2018 surgiu o GPT-1. Este era relativamente pequeno. Era treinado com 117 milhões de parâmetros. Pensem como se fossem livros. 117 milhões de livros. Depois, um ano mais tarde, surgiu o GPT-2, já com 1,5 bilhões de parâmetros, ou livros, e em 2020, o GPT-3 com 175 bilhões. Um verdadeiro salto tecnológico. Pela primeira vez, um modelo conseguia escrever, traduzir, programar e explicar conceitos e realizar diversas outras tarefas. Mas, enquanto estes modelos se tornavam cada vez mais inteligentes e úteis, a OpenAI começava a enfrentar um problema completamente diferente. Cada nova geração exigia mais computação, mais memória, mais energia e, acima de tudo, mais dinheiro. Treinar um modelo GPT requeria processar quantidades muito grandes de informação. E esse trabalho não podia ser feito com os nossos processadores normais dos computadores, os CPUs. Tinha que ser feito com GPUs, Graphics Processing Units. Para vocês perceberem, uma CPU tem um número pequeno de núcleos, que são muito bons a processar dados muito complexos, fazem muito bem uma tarefa. Mas uma GPU tem milhares de núcleos, mais simples, mas capazes de executar milhares de tarefas e de cálculos em paralelo. Essas GPUs são extremamente caras e são necessárias aos milhares. Tornava-se assim claro que a OpenAI tinha que atrair mais investimento. Foi por isso que em 2019 tomou uma das decisões mais polémicas da sua história. De uma empresa sem fins lucrativos, uma non-profit, criou uma nova estrutura, a OpenAI LP, que era Capped Profit, ou seja, os investidores iriam ter um lucro partilhado limitado. Essa mudança abriu imediatamente a porta ao parceiro mais importante da história da empresa, a Microsoft. Julho de 2019. A Microsoft investia $1 bilhão na OpenAI. Mas o dinheiro por si não era a parte mais importante deste contrato. A mais importante era a Azure, uma plataforma de computação na cloud. Na prática, uma gigantesca rede de centros de dados espalhados por todo o mundo que a OpenAI passava a aproveitar para treinar os seus próprios modelos. Nos anos seguintes, essa aposta revelou-se absolutamente decisiva. E foi então que, a 30 de novembro de 2022, aconteceu algo inesperado. A OpenAI lançava um projeto a que chamava ChatGPT. Era uma versão de testes, não era um produto final, era só para observar como é que as pessoas interagiam com o GPT e utilizar esse feedback para melhorar continuamente o GPT. No entanto, passados apenas 5 dias, mais de 1 milhão de pessoas criavam conta. E 2 meses depois, já eram mais de 100 milhões de utilizadores ativos. Tornou-se a aplicação com o crescimento mais rápido da história. Para termos uma ideia, para atingir 100 milhões de utilizadores, a Facebook demorou 4 anos e meio. O Instagram, pouco mais de 2. E o TikTok, 9 meses. Já o ChatGPT fazia-o em apenas 2 meses. De repente o mundo inteiro percebia que a AI
já não era apenas um tema de investigação, não era algo utópico, era uma tecnologia que qualquer pessoa podia utilizar. Foi nesse momento que começou uma corrida sem precedentes. A Google, ao ver o sucedido, avançou com o desenvolvimento do Gemini. A Anthropic lançou o Cloud. A Meta reforçava os seus modelos, os Llama. E até Elon Musk, que tinha abandonado a empresa, a OpenAI, em 2018, muito antes disto, acabaria por fundar a sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI. Abandonou a empresa em 2018, oficialmente por conflito de interesses. Mas o verdadeiro motivo, vamos falar dele a seguir. Enquanto a OpenAI crescia a olhos vistos, dentro da estrutura começavam as verdadeiras lutas de poder. A 17 de novembro de 2023, Sam Altman era chamado para uma videochamada. Ele achava que ia falar sobre um assunto de rotina, mas quando lá chegou, foi deparado com Ilya Sutskever, um dos seus fundadores, que também estava no tal jantar há muitos anos atrás. E ele comunicava a Sam que, a partir daquele momento, ele estava despedido, o Sam estava despedido. A justificação oficial era que Sam não tinha sido sincero com o board. Faltava muitas vezes à verdade. Horas depois, nessa mesma noite, Greg Brookman, outro dos cofundadores, que também estava no jantar, demitia-se em protesto. E 3 dias depois, uma revolta. Mais de 700 funcionários escreveram uma carta aberta, pedindo a demissão do board. Ou o board se demitia, ou eles iam embora. Nesse mesmo dia, Satya Nadella, CEO da Microsoft, ao ver todo aquele rebuliço, lançava também um comunicado. Ele dizia que Sam e Greg eram muito bem-vindos para a Microsoft e qualquer funcionário que se despedisse podia também vir trabalhar para a Microsoft. Foi então que, a 21 de novembro, 4 dias depois, toda aquela revolução surtia efeito. A OpenAI voltava atrás e anunciava que Sam voltava a ser CEO e agora com um novo board. Ou seja, 4 dias, um CEO despedido, um cofundador que se demite, 700 funcionários que ameaçam sair e no final tudo voltou exatamente ao mesmo. Sam Altman de novo no comando, só que desta vez com um board completamente à sua medida. Mas aqui há um detalhe que pouca gente conta. À primeira vista dá a sensação que Sam era um excelente líder e que, por isso, os 700 funcionários intercederam a favor dele. No entanto, há aqui um pequeno pormenor. Naquela altura, a OpenAI estava no meio de uma chamada Tender Offer, que é um tipo de negócio. Um grupo de investimento queria comprar participação na empresa, a uma avaliação de 86 bilhões. Por sua vez, os funcionários, que apesar de não terem ações, porque era uma capped profit, tinham PPUs, as Profit Participation Units, unidades de participação de lucro. E era precisamente essa Tender Offer que lhes ia permitir converter as PPUs em dinheirinho, milhões. Com a demissão de Sam, essa Tender Offer ficou em risco. Com o seu retorno, a Tender Offer avançava e os engenheiros da empresa e os funcionários que quiseram vender ficaram com os bolsos bem recheados. Mas as batalhas na OpenAI não ficaram por aí. Meses mais tarde, a batalha iria sair da empresa e passar para dentro dos tribunais. 29 de fevereiro de 2024. Elon Musk processava formalmente a OpenAI. Ele alegava que a OpenAI tinha traído o acordo para o qual foi fundada. Em vez de continuar a desenvolver inteligência artificial para benefício de toda a humanidade, estava a priorizar o lucro. Por sua vez, a OpenAI respondeu que a mudança de estrutura tinha sido a única forma de conseguir financiamento para todos aqueles projetos. E durante o processo foram revelados alguns e-mails que demonstraram a verdadeira razão que fez o Musk sair. Ao que parece, Musk queria se tornar o único CEO, ou então que a empresa se juntasse à Tesla. O board não aceitou e por isso Elon Musk saiu. Anos mais tarde, o tribunal decidiu a favor da OpenAI. Mas não por dar razão à OpenAI por si, mas porque considerou que Musk demorou demasiado tempo. O caso estava prescrito, mas não deve ficar por aqui. Entretanto, outro caso muito mais perturbador acontecia. Agosto de 2024. Um investigador da OpenAI, Sujir Balaji, saía da empresa e 2 meses depois dava uma entrevista à New York Times. Nessa entrevista tornou-se uma das vozes mais críticas contra a empresa. Ele acusava a OpenAI de ter violado direitos de autores de várias outras empresas. Na altura já existiam vários processos de copyrights contra a OpenAI, mas não haviam testemunhas. Sujir, sendo um ex-funcionário, era exatamente o tipo de testemunha que esses processos precisavam. Um mês depois dessa entrevista, 26 de novembro de 2024, Balaji foi encontrado no seu apartamento em São Francisco, sem vida. Tinha apenas 26 anos.
Como se pode ver num relatório forense, a polícia de São Francisco concluiu que a morte tinha sido causada por um único ferimento de bala auto-infligido: suicídio. No entanto, e até hoje, os pais de Balaji recusam-se a aceitar esta conclusão. Eles descrevem que o filho, 2 semanas antes, estava muito bem disposto e dizem que o facto de não haver nenhum bilhete de suicídio é suspeito. E por isso, contrataram um ex-agente do FBI e encomendaram uma nova autópsia. Nessa autópsia, segundo eles, chegaram a uma conclusão perturbadora. A trajetória do ferimento da bala e uma contusão encontrada na parte de trás da cabeça eram inconsistentes com a teoria de suicídio. Levantaram assim a possibilidade de que ele tivesse sido agredido antes de ser baleado. Os pais pediram uma investigação federal ao FBI. No entanto, e até hoje, o caso continua oficialmente arquivado como suicídio. Não há provas concretas que não tenha sido suicídio. Há apenas indícios levantados pela família. No entanto, o timing da ocorrência, esse ninguém pode ignorar. Um homem que ajudou a construir a ChatGPT, que se despediu, começou a falar mal da empresa e das suas práticas e logo depois aparece morto antes de poder testemunhar, é no mínimo estranho. Ou puramente obra do acaso. Bem, vamos continuar. Apesar de toda esta turbulência de missões, processos, golpes e mortes, a OpenAI continua a crescer a um ritmo impressionante. Em 2025, a empresa teve que voltar a mudar a sua estrutura. Desta vez passava efetivamente para for profit, dando assim um grande passo a caminho da IPO, da entrada na bolsa. Ou seja, a empresa que tinha sido criada como uma organização sem fins lucrativos, precisamente para não depender de grandes corporações, estava ela própria a tornar-se uma das maiores do mundo. E agora claramente com fins lucrativos. A OpenAI já não era um projeto idealista, era um gigante tecnológico. Agora a grande pergunta é, mas quanto poderá valer? Vamos então passar aos valores. Primeiro vamos ver a valorização que o mercado e os investidores lhe atribuíram, fruto das várias rondas de investimento. Para quem não sabe, as rondas de investimento são as etapas que as empresas privadas utilizam para obter investimento. A empresa define quanto dinheiro quer, quanto é que precisa e quanta percentagem está disposta a ceder. No caso da OpenAI, ela fez diversas rondas durante o seu desenvolvimento. Em julho de 2019, quando a Microsoft entrou, a OpenAI valia apenas 1 bilhão. 2 anos depois já valia 14 bilhões. Mas foi depois do lançamento do ChatGPT, em 2022, que daí para a frente a valorização explodiu. Em fevereiro de 2024 eram já 86 bilhões e em 2025 chegou aos 300 bilhões, depois 500 bilhões e já este ano, em março, fez a sua última ronda onde vendeu 14,3% da empresa, angariando 122 bilhões, o que representa uma valorização de 852 bilhões. Em apenas alguns anos, a empresa passou de uma valuation de 1 bilhão para 852, um crescimento extraordinário. Então, para percebermos se esta valorização é realmente justificada, temos de olhar para aquilo que verdadeiramente interessa, os resultados financeiros da OpenAI. Ao contrário das outras empresas cotadas em bolsa, a OpenAI não precisa de divulgar as suas contas completas, mas, para preparar a sua IPO, teve que entregar o Form S-1 à SEC, Security Exchange Commission, que é a entidade reguladora, mas fez-o de forma confidencial. Ao contrário de outras empresas, como a SpaceX, que entregou a sua Form S-1 publicamente, a OpenAI optou por não fazer. No entanto, as informações foram divulgadas à mesma. E os números são, no mínimo, interessantes. Em 2023, a receita rondou os 1,6 bilhões de dólares. Em 2024, mais do que duplicou, 3,7 bilhões. Já em 2025, um salto para 13 bilhões. A OpenAI obtém as suas receitas através de 4 grupos de produtos. Cerca de 55 a 60% vem do que nós conhecemos, das assinaturas individuais como o ChatGPT, o Plus ou o Pro. 20 a 25% de clientes empresariais e educativos, através de planos Enterprise, Team e o Education. 15 a 20% da API. Na prática são pontos que os programadores e as empresas podem utilizar para integrar as suas ferramentas com os modelos da OpenAI. E os restantes 5 a 10% provêm de licenciamento
com outras empresas, especialmente da Microsoft. Já para 2026, a própria OpenAI projeta cerca de 30 bilhões de dólares em receita. Um crescimento excepcional, raramente visto numa empresa desta dimensão. Mas não foi só isso que cresceu. As despesas também cresceram. E é um ritmo igualmente alucinante. Em 2025, o prejuízo operacional rondou os 21 bilhões, e isto sem ter em conta outros 10 bilhões que gastaram na mudança para for profit. Sem ter esse gasto pontual em conta, o prejuízo real ficou nos 8 bilhões. Para 2026, a própria OpenAI projeta um prejuízo próximo dos 14 bilhões. Eu gosto muito de olhar para o cash flow, mas neste caso temos um cash burn. Em 2025, eles tiveram um cash burn de 8,5 bilhões e para 2026 projetam 25 bilhões de cash burn, ou seja, de cash flow negativo. Este valor é diferente do prejuízo operacional porque o operacional conta com outros valores que não saem da caixa, como compensações de ações e outros gastos. Na OpenAI o cash burn é muito elevado porque os custos com a computação e desenvolvimento de modelos são gigantescos. Segundo documentos internos, divulgados pelo The Information, entre 60% a 80% de todas as despesas da OpenAI destinam-se a treinar e a operar os seus modelos. Agora vamos analisar os múltiplos. Como a empresa ainda não gera lucros, não podemos analisar o Price to Earnings, o PE, nem o EV por EBITDA. Como tal, vamos olhar para o Price to Sales, o PS. Esta métrica diz-nos quantas vezes é que o mercado está disposto a pagar pelas vendas anuais de uma empresa. No caso da OpenAI, utilizando uma avaliação de 852 bilhões de dólares e receitas de 13 bilhões, estamos a falar de um price to sales próximo de 65 vezes. Ou seja, o mercado em 2025 valorizou a empresa a 65 vezes as suas vendas desse ano. Vamos pôr isto em perspectiva e comparar com outras empresas. A Google, por exemplo, em 2025, teve um price to sales de 8 vezes. A Meta, 9 a 10. A Microsoft, entre 10 a 15. A Nvidia, 20 a 30. A Tesla, 18 vezes. A SpaceX, 24 vezes, ao passo que a OpenAI, 65. Se a OpenAI entrar em bolsa, uma valorização de perto de 1 trilhão de dólares, será uma das maiores IPOs da história, atrás da SpaceX. Se quiserem ver mais sobre a valorização da SpaceX, vejam este vídeo aqui, ou aqui. Quando olhamos apenas para os múltiplos atuais, a OpenAI parece extremamente cara, mas essa é precisamente a natureza das empresas de crescimento. Os otimistas acreditam que a inteligência artificial terá um impacto semelhante ao da internet ou do smartphone. Eles acreditam que praticamente todas as empresas irão utilizar modelos de AI e que a OpenAI poderá tornar-se a base de toda essa nova economia. Se esse cenário se confirmar, uma avaliação de 1 trilhão de dólares poderá até ser barato. No entanto, quando toca a investir, para decidir se vou ou não comprar ações, a esta valorização tive que ter em conta a concorrência. Como diz Warren Buffett, a chave para investir não é avaliar até que ponto uma indústria irá afetar a sociedade, nem quanto irá crescer, mas sim determinar a vantagem competitiva e, acima de tudo, a sustentabilidade dessa vantagem. E é precisamente aqui que eu acho que a OpenAI está limitada. Ela está a perder muita da sua vantagem competitiva. A concorrência nunca foi tão forte. A Google continua a investir bilhões no Gemini. A xAI, fundada por Elon Musk, continua a crescer. O cloud da Anthropic cresce a olhos vistos. E depois temos as empresas chinesas que estão a evoluir a uma velocidade impressionante e com uma fração do custo. É 1 trilhão de valorização, muito dificilmente irei comprar ações da OpenAI, porque apesar de ser uma grande empresa, acho que a concorrência está a ganhar muito terreno. Mas esta é apenas a minha opinião. Não considerem isto como um conselho de investimento, porque primeiro eu não sou profissional, depois posso estar errado. E acima de tudo, vocês devem utilizar a vossa cabeça e também recorrer a um profissional, coisa que eu não sou. Não se fie na conversa de uma pessoa na internet para fazerem os vossos investimentos. Eu sou o Toji e este é o meu canal de investimento. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e fazerem um gosto. Obrigado.